pessoas me perguntam, professor, por que é que não se ensina a resolver a equação do terceiro grau no ensino ginasial e médio? Existe uma fórmula, a fórmula até que não é muito difícil de escrever, mas acontece um fenômeno curioso, é que embora a fórmula exprima as raízes por meio de radicais, raiz quadrada e raiz cúbica, no caso que devia ser o caso mais simples, em que a equação tem 3 raízes reais, é um teorema matemático que diz que quando a equação do terceiro grau tem 3 raízes reais, necessariamente a fórmula envolve radicais complexos. Então você não pode obter as raízes reais de uma equação do terceiro grau usando só números reais. E o método de resolução é complicado, não é prático, é muito mais simples usar métodos aproximativos. Aliás, o século XX, e forçosamente, por consequência, o século XXI, deixou claro que os métodos tradicionais de fórmulas, esse é uma espécie de tabu que existe contra métodos aproximativos, e esse fetiche da fórmula, a fórmula para resolver isso, a fórmula para fazer aquilo, é uma coisa antiquada, desnecessária e muitas vezes perniciosa, leva a dificuldades enormes de cálculo. Os métodos aproximativos são muito mais eficientes, principalmente agora que nós dispomos de instrumentos, máquinas, como eletrônicas. Bom, mas então, deixo a conversa para lá, porque conversa é bom quando é o Morgado, porque ele aí inventa umas metáforas interessantes. Eu tenho perfeita consciência de que, ao dar essas aulas, eu estou sendo meio bagunceiro. Eu tenho 2 desculpas para isso. 2 desculpas é quando todas as 2 são fracas, porque se uma delas fosse suficientemente forte, não precisava da outra, né? Então, toda vez que uma pessoa chega para você, o seu filho, ou qualquer coisa assim, tem 2 desculpas, então põe um pé atrás e esse cara está com conversa fiada. Uma desculpa forte já basta, né? Mas as 2 desculpas são as seguintes. Primeiro, seja lá, já tenha preparado as desculpas, vai lá. Primeiro que a apostila está arrumada, está bem arrumadinha, tá, de modo que vocês podem compensar a desarrumação aqui. E a segunda é que eu estou falando para pessoas inteligentes, né? Então eu não... Claro. Não precisava da... Então, quer dizer, né, principalmente pessoas amadurecidas, eu não preciso ser arrumado. Bom, é verdade que se eu quisesse... Quando eu comecei a dar aula, eu era super arrumado, eu era quase tão arrumado como Wagner. Não é possível ser tão arrumado quanto ele, porque ele realmente é o máximo, mas eu era quase tão arrumado quanto ele. Depois, com o tempo, eu fui relaxando. Eu me lembro de uma vez que eu fui comprar uma mesa numa loja que existia. Hoje em dia essa loja não existe mais, na Rua do Catete, chamada Renascença. Era uma loja enorme que vendia móveis. Agora eu acho que é um restaurante. E o rapaz que me atendeu disse assim, olha, eu aconselho o senhor comprar uma mesa quadrada, porque é o que ocupa menos espaço. Eu olhei para ele e disse, o senhor ignora o fato de que o produto de 2 números é máximo Quer dizer, quando a gente vai comprar uma mesa, a gente se preocupa que ela consiga abrigar o número maior possível de pessoas em torno. Quer dizer, que o perímetro seja o maior possível, né? E a gente quer que a área seja a menor possível, porque nós moramos em apartamentos pequenos, não pode ter uma área muito grande. Então, de todas as mesas retangulares, de todas as mesas retangulares com o mesmo perímetro, quer dizer, que sentam o mesmo número de pessoas, aquela que ocupa a maior área dentro da sua sala é a quadrada. Isso aqui é um fato, quer dizer, é exatamente o contrário do que o cara falou. Eu ainda quis esnobar isso assim, o senhor ignora a desigualdade isoperimétrica? De vez em quando é bom, o matemático não dá dinheiro, mas dá essa satisfação. A gente...